Olá pessoal, voltamos aqui para o nosso segundo bloco e vamos continuar corrigindo questões do CESP. Vamos à próxima questão. Julgue os itens a seguir referentes ao Instituto de Direito Penal. A desistência voluntária, o arrependimento eficaz, espécie de tentativa abandonada ou qualificada, provocam a exclusão da adequação típica indireta, respondendo o autor pelos atos até então praticados e não pela tentativa do delito que inicialmente se propôs a cometer. Perfeita essa resposta, corretíssima essa questão, está nos termos do artigo 15 do Código Penal. Vejamos, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Não responde pela tentativa do crime que inicialmente queria praticar. Desistência voluntária, também chamada pela doutrina da ponte de ouro do direito penal. Arrependimento eficaz, também chamado pela doutrina da ponte de prata do direito penal. Essa desistência voluntária, esse arrependimento eficaz, também chamado de dolo abandonado, ou seja, a gente abandona a ideia de prosseguir no intento. Percebam, se eu quero atirar contra o João, eu atiro, erro o alvo, poderia prosseguir, mas desisto, porque me arrependo, não quero prosseguir com aquilo, a gente chama isso de desistência voluntária. Eu poderia prosseguir, mas eu não quis prosseguir. No arrependimento eficaz, eu atiro contra o João. Quando vejo cair, me desespero, me arrependo e o socorro levando ao hospital. E lá então ele faz a cirurgia que tem que fazer, se recupera e permanece vivo. Ora, eu pratiquei os atos executórios, mas eu impedi o resultado. Isso é arrependimento eficaz. Também, imagine que eu queira matar o João e dê para ele um suquinho envenenado. E quando ele vai tomar, eu dou um tapa na mão dele para que o suco caia. Não deixe ele tomar. E ele diz, olha, o que é isso? Está me agredindo? Não, esse suco estava envenenado e eu desisti de matá-lo. Ou, se eu deixo ele tomar o suco, e quando eu vejo que ele começa a passar mal, eu dou o antídoto, então houve agora o arrependimento eficaz. Porque eu pratiquei os atos executórios, mas impedi o resultado. Entenderam? A diferença da desistência voluntária para o arrependimento eficaz? Nas duas hipóteses, eu não respondo por tentativa. Eu respondo apenas pelos atos já praticados, conforme prevê o artigo 15 do Código Penal. Ok? Portanto, correta essa questão, vamos à próxima. Julgue os itens a seguir referente aos institutos de direito penal. A natureza jurídica do arrependimento posterior é causa facultativa de redução de pena, pois nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia da queixa por ato voluntário do agente, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Dois erros. Ela não é uma causa facultativa. Estando presente, a pessoa tem o direito de ter reduzida a pena. Portanto, errada, artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, não é a pena poderá ser, a pena será. Não é uma faculdade do juiz, é uma obrigação reduzir essa pena. Cuidado, não confunda os institutos que nós analisamos na questão anterior do arrependimento eficaz e da desistência voluntária com arrependimento posterior. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente não responde nem pela tentativa, só responde pelos atos praticados. Na desistência voluntária, ele pode prosseguir para obter a consumação, mas não prossegue. No arrependimento eficaz, ele pratica os atos de execução, mas impede o resultado. Então, a lei diz que ele só vai responder pelos atos praticados. Agora, no arrependimento posterior, o agente pratica a infração,
consuma a infração, nada faz para que a infração não se consume, ou se fizer, não consegue obter o êxito. A infração acaba se consumando. Mas ele, depois de ter praticado a infração, ele se arrepende, restituindo a coisa ou reparando o dano. Cuidado, para que esse arrependimento posterior possa servir como causa de diminuição de pena, é necessário que ele se arrependa antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Que esse arrependimento seja voluntário. Voluntário é diferente de espontâneo. Voluntariedade significa que ele se arrependeu, livre de qualquer coação, mas não necessariamente que o arrependimento tenha nascido dele. Nada impede que alguém tenha conversado com ele e o convencido de que ele deveria se arrepender do erro que praticou. E essa causa de diminuição só é possível nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se tiver violência ou grave ameaça, não se pode aplicar o arrependimento posterior do artigo 16. Pode até se aplicar o arrependimento atenuante do artigo 65 do Código Penal, mas o arrependimento posterior do artigo 16, não, ok? Então, continuando aí, julgue os itens a seguir. De acordo com a teoria dos elementos negativo do tipo, dado o conceito de tipo total de injusto, as causas de exclusão da ilicitude devem ser agregadas ao tipo como requisitos negativos deste. Olha, essa questão está correta. Mas ela está correta porque o legislador, o examinador, não pediu de acordo com a teoria adotada pelo Código Penal. Perceba que ele falou de acordo com a teoria dos elementos negativos do tipo. Aí a questão está correta. Vejamos o seguinte, ilicitude, qual é o conceito da ilicitude? Eu trouxe para vocês. É uma conduta típica, não justificada, espelhando-se a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico com o todo. Ou seja, é ilícito a conduta que é contrária à norma jurídica e, portanto, ela é ilícita. E aí, então, nós temos uma relação muito íntima entre a ilicitude e a tipicidade. E para nós analisarmos essa relação, a gente tem que verificar as teorias. A primeira teoria que nós temos é a teoria da autonomia ou teoria da absoluta independência, que diz o seguinte: a tipicidade não tem qualquer relação com a ilicitude. Ou seja, excluída a ilicitude, o fato permanece típico, de acordo com essa teoria. Eu excluo a ilicitude, há uma causa de ilicitude, mas o fato continua típico. Para essa teoria funciona dessa forma. Exemplo, João mata Pedro. Temos um fato típico, João matou Pedro. Comprovado que João agiu em legítima defesa, exclui a ilicitude do comportamento de João, mas o fato típico permanece, Pedro está morto. Aí fica claro que a tipicidade não tem nada a ver com a ilicitude, de acordo com a primeira teoria. A segunda teoria, que é adotada pelo Brasil e que não é a que está na questão, ela vai dizer, teoria adotada no Brasil majoritariamente, teoria da indiciariedade ou ratio cognoscendi. Ela vai dizer, a existência de fato típico gera presunção de ilicitude. Há uma relativa dependência. Veja que ela se difere da primeira, em que há autonomia absoluta. A tipicidade não tem nada a ver com a ilicitude. Aqui não. Aqui já tem. Aqui ele vai dizer que a existência de fato típico gera presunção de ilicitude. Se o fato é típico, presume-se a sua ilicitude. Cuidado, excluída a ilicitude do fato, permanece típico, diferentemente da primeira teoria. Na segunda, inverte-se o ônus da prova, nas discriminantes, causas excludentes de ilicitude. Como assim? Josiane, João mata Pedro, fato típico. Comprovada a tipicidade, presume-se que João matou Pedro de forma ilícita, não podia ter matado. Então, para essa teoria da inseriedade, João deve provar que agiu em legítima defesa. Comprovando, desaparece a ilicitude, mas o fato permanece típico. Então, o fato continua típico, porém excluindo a sua ilicitude, de forma que há uma relativa dependência. Aqui, para se comprovar que aquele fato típico não é ilícito, o ônus da prova incumbe a quem praticou o fato típico. Agora, a teoria da absoluta dependência ou da ratio essendi. A ilicitude é a essência da tipicidade, numa relação de absoluta dependência. Então, veja bem, se a ilicitude é a essência da tipicidade, para ter uma
coisa é necessária à outra. Então, excluir da ilicitude exclui o fato típico, de acordo com essa teoria. Então, cria-se aqui o chamado tipo total do injusto, que nós estamos analisando na questão. Ou seja, crime é igual a fato típico, ilícito e culpável. Sabendo que a ilicitude é a essência da tipicidade numa relação de absoluta dependência. Então, o fato tem que ser típico mais ilícito. Então, só vai ser típico se também for ilícito, só vai ser ilícito se também for típico, configura tipo total do injusto. Se desaparecer a ilicitude, desaparece a tipicidade. Quarta teoria, teoria dos elementos negativos do tipo que nós estamos analisando. Chega no mesmo resultado da terceira teoria, mas por outro caminho. De acordo com a teoria dos elementos negativos do tipo, o tipo penal é composto de elementos positivos explícitos e de elementos negativos implícitos. Cuidado com o seguinte, excluir da ilicitude também exclui o fato típico. Para que o fato seja típico, é preciso praticar os elementos positivos e não praticar os elementos negativos. Exemplo, o artigo 121 do Código Penal pune matar alguém. Os elementos positivos estão explícitos, matar alguém. E os elementos negativos estão implícitos, que são as excludentes de ilicitude. Então, considerando essa teoria, a nossa questão que estamos aqui corrigindo, ela está correta porque ele pede de acordo com a teoria dos elementos negativos do tipo. Se ele pedisse de acordo com a teoria da autonomia ou teoria da indiciariedade, a questão estaria errada, tá? Mas como ele pede de acordo com a teoria dos elementos negativos, e por isso eu fiz questão de colocar aqui no material para vocês todas as teorias, tá? Vamos à exclusão de ilicitude para saber no que consiste. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito dever legal ou no exercício regular do direito. Se a gente praticar o crime amparado em uma dessas três excludentes de ilicitude, exclui a ilicitude do comportamento e, portanto, ele não responde pelo crime, já que crime é fato típico, ilícito e culpável, ok? Continuando aí, vamos para a próxima questão. Julgue os itens a seguir referentes aos institutos de direito penal. Incorrendo o agente em erro de tipo essencial, excusável ou inexcusável, excluir-se-á o dolo, mas permanecerá a culpa caso haja previsão culposa para o delito. Errada. Qual é o erro? Se você está incorrendo em erro de tipo essencial e ele for excusável, significa invencível, desculpável, o agente vai ter excluído o dolo e a culpa. Agora, se o erro é inexcusável, exclui o dolo, mas permanece a forma culposa. Aqui, ele está dizendo que nas duas hipóteses exclui o dolo e o agente responde por culpa. Não. Se o erro é excusável, ele não responde nem por dolo, nem por culpa. Olha o artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Portanto, errada a questão. Vamos à próxima. Considere que para salvar sua plantação de batatas, um agricultor desvia o curso de água de determinada barragem para a chácara vizinha, causando vários danos em razão da ação da água. Considere ainda que tanto a plantação desse agricultor quanto os danos na chácara vizinha sejam avaliados em R$50 mil. Nessa situação, não se configura o estado de necessidade, uma vez que, segundo a sistemática adotada no Código Penal, a exclusão de ilicitude só deve ser aplicada quando o bem sacrificado for de menor valor que o bem salvo. Errado, de acordo com o Código Penal, aplica-se o estado de necessidade como exclusão de ilicitude quando o bem sacrificado for de igual ou menor valor que o bem salvo. Portanto, errado, artigo 24 do Código Penal vai dizer: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou, por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Mas o que nos interessa mesmo é o caput, ou seja, vai estar em estado de necessidade aquele que pratica o fato para salvar-se de perigo atual que não provocou,
por sua vontade, nem podia de outra forma evitar direito próprio ou a lei cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Segundo o Código Penal, a gente adotou a teoria unitária, segundo o qual você pode sacrificar um bem de igual ou menor valor. Mas nós temos uma doutrina, na doutrina, a chamada teoria diferenciadora, em que nós vamos ter o estado de necessidade justificante e exculpante. Vamos analisar. Segundo a teoria diferenciadora, que está inclusive no artigo 39 do Código Penal Militar, o estado de necessidade ele se divide em dois: estado de necessidade justificante, que exclui a ilicitude, e o exculpante, que exclui a culpabilidade. E aí ele vai dizer, no estado de necessidade justificante, exclui a ilicitude, se o bem protegido vale mais ou igual o bem que foi violado. Ou o bem sacrificado, então, tem que valer menos ou igual ao bem que foi protegido. Então, se o bem protegido vale mais ou vale igual ao bem sacrificado, exclui ilicitude, estado de necessidade justificante. Segundo ainda essa teoria, se o bem protegido vale menos que o bem sacrificado, nós temos o estado de necessidade exculpante. E aí, nesse caso, não se excluiria a ilicitude, e sim a culpabilidade. Essa não foi a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. No seu artigo 24, ele adotou a teoria unitária, estado de necessidade justificante como excludente de ilicitude. O bem protegido vale mais ou igual o bem sacrificado. No entanto, no caso do bem protegido valer menos que o bem sacrificado, não há que se falar em exclusão de culpabilidade, como na teoria diferenciadora, mas na possibilidade de diminuição de pena expressamente prevista no parágrafo 2º do artigo 24. Então, cuidado, que segundo o Código Penal, a gente adotou a teoria unitária, ok? Continuando aí, considere a seguinte situação hipotética. Anne estava passeando com o seu cão da raça Pitbull quando, por descuido, o animal soltou-se da coleira e atacou uma criança. Um terceiro que passava pelo local com o intuito de salvar a vítima do ataque atingiu o cão com um pedaço de madeira, o que causou a morte do animal. Nessa situação hipotética, ocorreu o que a doutrina denomina estado de necessidade agressivo. Errado, estamos diante do estado de necessidade defensivo. O estado de necessidade defensivo é aquele que incide sobre o próprio perigo, causador do perigo atual, tá claro? O agressivo é quando se age diante daquele que não foi o que provocou o perigo atual. Então eu trouxe para vocês o estado de necessidade quanto ao terceiro que sofre ofensa. Ele pode ser estado de necessidade defensivo ou estado de necessidade agressivo. Quando que ele é o defensivo? O agente que alega o estado de necessidade, ele sacrifica o bem jurídico do próprio causador do perigo. Se foi o bem jurídico do próprio causador do perigo que foi sacrificado, estaremos diante do estado de necessidade defensivo, e é o caso da questão, e não agressivo. E ele será o estado de necessidade agressivo quando o agente que alega o estado de necessidade sacrifica bem jurídico de pessoa alheia à provocação do perigo, não foi o caso da questão. Quando ocorre o estado de necessidade agressivo, exclui a ilicitude do comportamento, mas exige a reparação do dano no juízo cível. Como você pode perceber, Ana estava passeando com o seu cão da raça Pitbull quando, por descuido, o animal soltou-se da coleira e atacou uma criança. Um terceiro que passava pelo local, com o intuito de salvar a vítima do ataque, atingiu o cão. Então, veja, o cão que foi atingido é da própria pessoa que causou o perigo. Então, ele não está no estado de necessidade agressivo, e sim no estado de necessidade defensivo. Portanto, a questão está errada. Vamos à próxima. Suponha que, para se defender da injusta agressão de Abel, Braz desfira tiros em direção ao agressor, mas erre e atinja letalmente Caio, terceiro inocente. Nessa situação, Braz não responderá por delito algum, visto que a legítima defesa permanece intocável. Perfeito, gente. Aqui houve o que a gente chama de erro na execução. O agente, quando erra na execução, ele responde pelo crime como se tivesse alvejado a pessoa pretendida. Assim como, quando há erro contra a pessoa do artigo 20, parágrafo 2º, o agente responde pelo crime como se tivesse atingido a vítima pretendida.
Porém, aqui o agente está amparado na causa excludente de licitude, que é a legítima defesa. Então ele reagiu contra o seu agressor, mas por erro na execução atingiu uma terceira pessoa, que não era o seu agressor. Continua amparado pela legítima defesa, tá ok? Então olha só, exemplo aqui para vocês de legítima defesa e erro na execução, que é o caso da questão. Alexandre quer agredir Júlio. Este, ao reagir à injusta agressão, acaba ferindo Alice. Então, Alexandre quer agredir Júlio, mas Júlio, na hora de reagir contra Alexandre, acaba sem querer ferindo Alice. Primeira corrente majoritária vai dizer: aplica-se a regra do artigo 73 do Código Penal, erro na execução, considera-se a vítima pretendida e não desnaturando a legítima defesa. Então, vai se considerar a vítima virtual e não a efetivamente agredida, tá ok? A segunda corrente minoritária, sendo ferida pessoa diversa, pode ser alegado estado de necessidade, não é o que vigora no nosso ordenamento jurídico. Olha o que diz o artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outrem. Então, veja, ele está em legítima defesa e repeliu a injusta agressão, porém errou quanto ao alvo, errou na hora da execução. Se ele efetivamente quisesse praticar o crime e não fosse legítima defesa, ele responderia por esse crime como se tivesse atingido a pessoa desejada. Então, quando há que se beneficiar pela legítima defesa, é a mesma coisa. Ele vai ter excluído a ilicitude como se tivesse atingido a pessoa desejada. Entenderam? Então, olha o que diz o artigo 73. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20, que é o erro contra a pessoa. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Então, analisando o contexto da questão, ela está correta. Aproveitando o ensejo, vamos aqui falar sobre legítimas defesas espécies. Legítima defesa simultânea não é possível. Por quê? Pressupõe a legítima defesa agressão injusta. E não é possível que eu tenha duas agressões injustas ao mesmo tempo. Para que eu haja em legítima defesa, eu tenho que reagir à injusta agressão. Então, se eu estou reagindo à injusta agressão, não é possível que eu esteja em legítima defesa em relação a A e A esteja em relação a mim. Tá claro? Porque eu estou reagindo à injusta agressão de A. Então, não dá para se falar em legítima defesa sucessiva. Em legítima defesa simultânea, perdão. Legítima defesa sucessiva, nada impede, porque a legítima defesa sucessiva nada mais é que a reação ao excesso da legítima defesa. Então, imagine que eu vou assaltar o João. Aí, para que eu não o assalte, ele consegue retirar minha arma. Só que ele consegue retirar minha arma, acabou. Conseguiu retirar minha arma como? Me agredindo. Então, ele reagiu à minha injusta agressão, que era o assalto. Depois dele conseguir me imobilizar e retirar a arma, ele começa a me dar coronhadas. Então, ele agora começou a se exceder. E aí, então, eu consigo me desvencilhar dele e dou uma cacetada na cabeça dele. Pego um pedaço de pau, um pedaço de madeira e dou uma cacetada na cabeça dele. Agora, eu, que inicialmente era agressora, estou em legítima defesa do excesso que ele estava praticando. Tá claro? Essa é a legítima defesa sucessiva. Legítima defesa real de legítima defesa putativa. É possível, porque o agente que está em legítima defesa putativa, ele, só no imaginário dele, acredita que está em legítima defesa. Mas como eu não estou agredindo essa pessoa, eu vou poder reagir à ação dele, tá? Legítima defesa putativa da legítima defesa putativa, nenhum dos dois pode alegar excludente de licitude, porque nas duas hipóteses aqui, o agente age com o seu imaginário, acreditando estar em legítima defesa quando não está. Legítima defesa, estado de necessidade. A legítima defesa pressupõe agressão injusta contrária ao direito. O estado de necessidade não é a agressão injusta, logo, não é possível atuar em legítima defesa diante do estado de necessidade. Nesse caso, temos, na verdade, estado de necessidade em face de estado de necessidade, ok? Vamos à próxima questão. O estrito cumprimento do dever legal causa a exclusão da ilicitude consistente na realização de um fato típico, por força do desempenho de uma obrigação imposta diretamente pela lei, não compreendendo a expressão dever legal a obrigação prevista em decreto ou regulamento. Errado! Admite-se essa obrigação legal em sentido amplo e não apenas de lei em sentido estrito. Vejamos aqui, olha, o estrito cumprimento do dever legal que está no artigo 23 vai ser: não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal.
e também no exercício regular do direito. Nessas duas hipóteses, o artigo 23 não trouxe os requisitos como fez com a legítima defesa e com o estado de necessidade. Quanto ao conceito do estrito cumprimento do dever legal, é o seguinte: o agente público no desempenho de suas atividades, não raras vezes, é obrigado a, por lei, em sentido amplo, tá, a violar um bem jurídico. Essa intervenção lesiva, dentro dos limites aceitáveis, é justificada pelo estrito cumprimento de um dever legal. Por exemplo, o policial que, para cumprir o mandado de prisão, precisa usar da força algemando o réu. Ele está usando força contra ele, está privando o agente da liberdade. Mas ele não está praticando crime, porque ele está no estrito cumprimento de um dever legal. O oficial de justiça que vai penhorar um bem está no estrito cumprimento do dever legal. Então, esse estrito cumprimento do dever legal é uma obrigação dada pela própria lei, mas não é lei em sentido estrito, é lei em sentido amplo. Então, o erro da questão aqui é que ela vem dizendo, não compreendendo a expressão dever legal, a obrigação prevista em decreto ou regulamento. Compreende, porque não é lei em sentido estrito, é lei em sentido amplo. Por isso é que a questão está errada, ok? Josiane, vamos fazer algumas observações sobre o estrito cumprimento do dever legal. Quando há o estrito cumprimento do dever legal, é uma expressão que deve ser tomada em sentido amplo, abrangendo todas as espécies normativas. Daí, a questão está errada, tá? Aproveitando aqui, Francisco de Assis Toledo, minoritariamente, ensina que a expressão abrange também os costumes. Não, só abrange as leis em sentido amplo. Costumes, não. Estrito cumprimento do dever legal é complementado por outra norma, por exemplo, o artigo 301. Verdade. Normalmente vem sempre uma norma justificando a atitude. Por exemplo, o artigo 301 vai dizer: qualquer do povo poderá, a autoridade policial e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, quando a autoridade policial prende alguém, ela está violando a liberdade de locomoção, mas não está praticando abuso de autoridade, porque ela está exercendo um dever legal. Claro, desde que nos termos da lei, ok? Continuando aí, próxima questão. A teoria do domínio do fato é aplicável para a delimitação de coautoria e participação, sendo o coautor aquele que presta contribuição independente e essencial à prática do delito, mas não obrigatoriamente à sua execução. Perfeito! A teoria do domínio do fato, ela resolve a questão do mandante, né? Porque nós tínhamos uma discussão tremenda, porque como o mandante não executava a ação, será que ele era coautor ou será que ele era apenas um partícipe? Então, com a teoria do domínio do fato, isso ficou resolvido, porque o mandante de um crime, ele tem o domínio nas mãos de determinar se esse crime vai acontecer ou não. Portanto, segundo essa teoria, a questão está corretíssima. Vejamos o que diz o artigo 29 do Código Penal sobre o concurso de pessoas. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a estes combinadas na medida da sua culpabilidade. Então, se você é quem dá o tiro e o outro é quem mandou, os dois responderão pelo mesmo crime. E pela teoria do domínio do fato, os dois aqui são autores, tá? Continuando aqui, requisitos cumulativos para que haja esse concurso de pessoas. Primeiro, pluralidade de agentes e de condutas, relevância causal das condutas, liame subjetiva entre os agentes, identidade de infração penal, existência de fato punível. Para que a gente possa falar em concurso de pessoas, utilizando a teoria do domínio do fato ou não, esses requisitos são essenciais, são necessários, teoria e requisitos sem os quais o concurso não vai haver. Pela teoria do domínio do fato, você tem a ampliação do conceito de autor, porque você utiliza a teoria objetivo formal, que acrescenta algo novo, como, por exemplo, o mandante hoje é considerado autor. Então, autor é, segundo Welzel, quem executa o núcleo do tipo. Nada mudou em relação a isso. Também o chamado autor intelectual. Quem é esse? O mentor do crime, aquele que arquiteta, planeja, mas não efetivamente executa. Para a teoria objetivo formal, o autor intelectual seria aí um partícipe. Para a teoria do domínio do fato, esse mandante seria considerado um autor. Para essa teoria, o autor mediato vai deixar de existir. O autor mediato é o autor e ponto final. Na autoria imediata não há concurso de pessoas e sim utilização de uma pessoa sem culpabilidade. No nosso sistema tradicional, na autoria imediata não há concurso de pessoas porque falta pluralidade de agentes culpáveis e vínculo subjetivo. Para a teoria do domínio do fato, a autoria imediata vai deixar de existir, até porque não vai haver o concurso mesmo. Quem de qualquer modo tem o controle final do fato,
autor e senhor do fato é. É assim que define a teoria do domínio e, portanto, a questão está correta, ok? Vamos continuar. Além das causas legais de exclusão de ilicitude previstas na lei, há ainda as chamadas causas supralegais de exclusão, verificadas, por exemplo, no caso de uma mãe furar a orelha da sua filha para a colocação de um brinco, a situação que configura um fato típico, embora a genitora não responda pelo delito de lesão corporal, visto que atua amparada na exclusão da ilicitude. Gente, errado. Nós realmente temos causas excludentes de ilicitude legais e as supralegais, como, por exemplo, o consentimento do ofendido. Mas aqui é uma situação de exclusão da própria tipicidade. Por quê? Por causa do princípio da adequação social. Esse comportamento da mãe que fura a orelha de uma filha é um comportamento socialmente adequado. Não há que se falar aqui em tipificação do crime de lesão corporal excluída a ilicitude. Por quê? Ela não está em legítima defesa, ela não está em estado de necessidade, não está no exercício regular do direito, não está no cumprimento de dever legal. E quanto a questão da causa supralegal aqui não se aplica. Por quê? Porque nós temos o princípio da adequação social aqui. Então, veja, a causa supralegal, ela existe como consentimento do ofendido, como sendo uma exclusão da ilicitude, e os requisitos são: o não consentimento não pode integrar o tipo penal, porque se integrar, não há que se falar em exclusão de ilicitude. Por exemplo, a pessoa consente na lesão ao seu bem jurídico, nesse caso não se consegue ajustar o comportamento a um tipo penal. Por exemplo, Joana autoriza, consente a prática da construção carnal. Assim, o fato é atípico, não há que se falar aqui em exclusão da ilicitude pelo consentimento do ofendido, tá? Por quê? Porque o dissentimento, não consentimento aqui, já integra o próprio tipo penal, que é a condição carnal sem o consentimento da vítima. Outro requisito, o ofendido tem que ser capaz de consentir, o consentimento tem que ser válido, livre, né, de coação, e o consentimento do ofendido tem que estar relacionado a um bem jurídico disponível. O consentimento tem que versar sobre bem jurídico próprio e tem que ser prévio ou simultâneo à lesão ao bem jurídico. Por exemplo, o consentimento posterior não exclui ilicitude, mas pode refletir na punibilidade, por exemplo, renúncia ou perdão em crimes de ação privada. Perguntas: integridade física é um bem disponível? Corrente majoritária vai dizer: a integridade física pode ser disponível desde que a lesão seja leve, não contrarie moral os bons costumes. E a segunda corrente vai dizer que é um bem disponível, mas ela é minoritária, ok? Na verdade, aqui a gente tem o princípio da adequação social, que a gente vai utilizar quando se falar em furo de orelha, colocação de piercing, tatuagem. Então, a gente sabe que aqui a questão está errada, porque não se trata de excludente de ilicitude, e tão somente da aplicação do princípio da adequação social, que exclui a própria tipicidade, ok? A gente encerra esse bloco aqui. No próximo a gente continua com mais questões do CESP de Direito Penal para vocês.